Caramba, bem que o Vasco podia ganhar hoje. 2-0, um gol do Germancano, um gol do Leandro Castan. Seria muito legal. Ih, rapaz, já começou. Bom dia, acorda Vascaíno. Esse é o boletim aqui do canal Ave Mais, segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Tava aqui sonhando, delirando, mas tomara que esse meu sonho se realize, porque o Vasco joga hoje, 7 horas da noite, contra o Goiás, jogando fora de casa, buscando uma vitória para quem sabe terminar dentro do G4 após essa partida. Mas antes, eu peço para você se inscrever aqui no canal Ave Mais, também dar o seu like, que é muito importante, e claro, compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Faça esse vídeo chegar a outros vascaínos, porque o Acorda Vascaíno está chegando aqui e é um oferecimento do aplicativo 365 Scores, o melhor aplicativo de futebol do planeta. Você ainda não conhece? O link está na descrição desse vídeo. Você clica lá, baixe na palma da sua mão, no seu celular, você sabe de todas as informações do futebol do Brasil e pelo mundo. Tempo real, campeonatos, tabelas, todos os jogos você fica sabendo através do aplicativo 365 Scores, que é o melhor aplicativo de futebol do planeta e também é um parceiro do canal Ave Mais. Eu estou chegando aqui para falar dessa partida entre Vasco e Goiás, uma partida cheia de detalhes importantes. O Vasco precisando dessa vitória, já está em Goiânia, treinou ontem no CT do Atlético Goianiense e uma foto que foi divulgada pelo Vasco deixou o torcedor um pouco mais tranquilo, já que na própria foto tinha lá o Fernando Miguel e ao lado dele conversando Leandro Castan e também o Germancano. Ontem, no nosso News, o Flávio Dias trouxe também uma informação importante. Nos bastidores do Vasco vinha sendo falando muita coisa e, claro, os dois jogadores mais importantes do elenco do Vasco são os líderes desse elenco e se respeitam bastante, independente de cada um pensa diferente um do outro. Isso aí é página virada. O Vasco está focado em buscar essa vitória, se Deus quiser, hoje fora de casa. Eu vou trazer aqui umas informações importantes relacionadas ao futebol do Vasco, mas não sobre essa partida. Ontem em São Januário teve uma reunião em relação à diretoria do Vasco, uma reunião entre a chapa atual lá do presidente Jorge Salgado e também composição também da diretoria da Sempre Vasco, que faz parte ali do Conselho Deliberativo, já que ficou com 30 cadeiras. E nessa reunião havia uma especulação em relação até a nomeação do vice-presidente de futebol ser ligado a essa chapa Sempre Vasco, que foi encabeçada pelo Júlio Brandt, e até o próprio Júlio Brandt seria essa pessoa que o presidente Jorge Salgado queria indicar para a vice-presidência de futebol. Ele mesmo, o próprio Júlio Brandt, desmentiu essa possibilidade, falou que a conversa foi sobre outras situações, mas não foi para indicar cargos da Sempre Vasco nessa diretoria do Vasco. A gente fica aqui esperando qualquer situação, mas nesse momento o Vasco ainda não tem um vice-presidente de futebol, que é muito importante. Não sei se seria bom o nome do Júlio Brandt, até porque ele nunca, pelo menos ao meu ver, nunca fez um papel relacionado ao futebol diretamente. Eu acho que o Vasco tem que procurar um gestor nessa área do futebol para trabalhar ali junto com o Alexandre Pássaro, junto com a comissão técnica. Seria importante ter uma pessoa ligada ao futebol para trabalhar nessa questão da direção executiva e também da comissão técnica. Hoje o Vasco não tem esse nome, mas se Deus quiser, com certeza essa diretoria vai buscar o nome para essa função. Eu também quero falar sobre a última informação que o Flávio Dias trouxe ontem no Avenue. Você não viu? Corre lá para assistir, sobre o atacante Tavares, jogador que era do Internacional, um jogador que é aqui do Rio de Janeiro, é de Campos dos Goytacazes, tem 19 anos, um centroavante que fez 200 gols na base do Internacional, um cara que tem um grande potencial, mas rescindiu o contrato com o time colorado e estava buscando um clube. E aí ele, por ter suas raízes torcedor vascaíno, queria muito jogar no Vasco. Havia uma negociação e parece que essa negociação deu uma esfriada por conta da informação ter sido divulgada. Estranho isso, o Vasco desistir de um grande jogador, um jogador de grande potencial, apenas porque foi divulgada a informação de que o Vasco estaria fechando com esse jogador. Acho muito pouco, muito pequeno por parte da diretoria do Vasco não fechar com esse jogador por conta disso. Acredito que tenha outras situações e o Vasco está acertando, mas por enquanto deu uma arrefecida
acontecido em relação a essa negociação. Tomara que o Vasco consiga a contratação desse jogador, que era disputado por grandes clubes do futebol brasileiro. Inclusive, a informação foi dada pelo Thiago Franklin, do canal TF, torcedor do Botafogo, jornalista que tem um canal de Botafogo, e a informação que ele tinha é que o Tavares estaria negociando com o Botafogo. Quando ele foi apurar, percebeu que a negociação não era com o Botafogo, era com o Vasco. E por isso ele deu em primeira mão essa informação. Mas por enquanto, por ter vazado, parece que o Vasco deu uma esfriada nessa negociação com um jogador que tem um grande potencial, 19 anos, jogador goleador, que viria primeiro para o time sub-20 do Vasco. Caso ele fizesse umas boas partidas pelo sub-20, por exemplo, o que aconteceu com o Galarça, passou para o profissional. Em princípio, é isso. Nesse momento, o Vasco, então, acaba meio que dando uma esfriada nessa negociação. Mas voltando a falar sobre a partida de hoje, o Vasco não vai contar com 4 jogadores importantes e tem um esquema tático meio diferente para o jogo de daqui a pouco, até porque o técnico Marcelo Cabo não vai poder contar com Marquinhos Gabriel, que foi poupado, o Rômulo ainda com Covid, além deles, 2 jogadores que foram praticamente poupados, na verdade não, foram liberados pela diretoria para não estar junto com o elenco nessa partida por ter perdido parentes importantes nos últimos dias. O Zeca e também o Riquelme, os 2 jogadores que atuariam, por exemplo, pela lateral esquerda. E por isso, o MT vai ser transformado como lateral esquerdo, vai ser improvisado naquela posição e vai abrir uma brecha no meio-campo. Mas todos os detalhes em relação à escalação do Vasco, você vai ficar sabendo daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, lá no canal Atenção Vascaínos, nosso Bom Dia Gigante, que eu trago todos os detalhes para você ligado aqui no AV+, e também no canal Atenção Vascaínos. Lembrando que 6h15 da tarde, 6h15 da noite, né? Vamos ter também o nosso pré-jogo e muita coisa bacana visando essa partida de 7 horas da noite, Vasco-Goiás, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Espero você lá. Grande abraço, ótimo restante de quarta-feira. Eu volto daqui a pouquinho no nosso Bom Dia Gigante, 10 horas. Conto com a sua audiência. Valeu, galera. Fui!